Você já teve a sensação de que, por mais que corresse atrás, algo sempre escapava por entre os dedos? Que quanto mais tentava forçar as coisas a acontecerem, mais elas pareciam se afastar? Talvez tenha se perguntado se o problema era você, se estava fazendo algo errado ou se precisava se esforçar ainda mais para conquistar o que desejava. Mas, e se eu te dissesse que existe uma outra perspectiva, uma visão mais profunda, mais silenciosa e alinhada com seu próprio destino? Carl Jung, um dos maiores pensadores da alma humana, acreditava que aquilo que é verdadeiramente seu não precisa ser forçado. Existe um fluxo natural, uma sincronicidade que conecta você aos eventos, pessoas e caminhos que fazem parte da sua jornada mais autêntica. Quando você começa a se alinhar com quem realmente é, o que é para ser seu inevitavelmente te encontra. Essa é uma ideia difícil de aceitar em um mundo que nos ensina desde cedo que tudo precisa ser conquistado com suor, esforço e persistência. Que se você não correr, outro vai tomar o seu lugar. Que se não lutar, vai perder. Só que essa lógica de guerra constante nos desconecta de algo muito mais sutil: o tempo da vida, o ritmo da alma e a sabedoria do invisível. Jung dizia que a alma tem um propósito próprio e que ela atrai aquilo que precisa para crescer. Não o que o ego quer, nem o que parece ideal na superfície, mas o que verdadeiramente serve à sua transformação. Por isso, muitas vezes, o que você mais quer não acontece. Porque você ainda não está pronto, porque não é a hora, ou porque no fundo não é aquilo que vai te levar onde sua alma realmente precisa chegar. Essa compreensão muda tudo. Muda a forma como você olha para as perdas, para os silêncios e para os nãos da vida. Muda a relação com o tempo, com a ansiedade e com a ideia de controle. Porque quando você começa a confiar nesse fluxo, não como um conformismo, mas como um ato de coragem espiritual, algo dentro de você se acalma. A necessidade de provar, de acelerar, de conquistar a qualquer custo começa a perder força. E no lugar, nasce uma confiança silenciosa. A confiança de que, sim, o que é seu está vindo. E enquanto isso não acontece, você pode viver, crescer e se tornar quem você precisa ser para receber o que já está a caminho. Porque o destino não erra a rota. Ele só espera o momento certo para acontecer. A ideia de que tudo o que é para ser seu vai te encontrar não significa passividade. Não se trata de cruzar os braços e esperar que a vida entregue milagres embalados. O que Jung nos propõe é muito mais sutil e poderoso, um caminho de autoconsciência. Para que algo realmente nos encontre, precisamos estar no lugar certo. E esse lugar não é físico, é um estado interno. Quando você está desconectado de quem realmente é, vive perseguindo versões distorcidas de amor, sucesso e reconhecimento. Atrai relacionamentos que não têm nada a ver com você, insiste em projetos que drenam sua alma. E isso gera um ciclo de frustração que faz acreditar que a vida está contra você. Mas, na verdade, é só um reflexo da sua própria desconexão. O que é para ser seu só pode te encontrar quando você está sendo você de verdade. É por isso que tanta coisa começa a dar certo quando você para de se forçar a caber em lugares que não te pertencem. Quando deixa de correr atrás de quem nunca te viu, de agradar quem nunca vai te aceitar, de seguir caminhos traçados pelas expectativas dos outros. A partir do momento em que começa a respeitar sua essência, mesmo sem saber exatamente onde ela vai te levar, a vida começa a responder de um jeito diferente. Jung falava sobre o processo de individuação, que é justamente esse mergulho na própria verdade. É o momento em que você começa a ouvir a si mesmo, em vez de ouvir o mundo. E esse movimento interior, por mais silencioso que seja, tem um impacto profundo nas suas escolhas, nas suas relações e na sua presença. Você deixa de ser alguém perdido tentando se encaixar e se torna alguém inteiro sendo encontrado. Nesse ponto, as sincronicidades se tornam mais frequentes. Pessoas começam a surgir do nada. Oportunidades aparecem quando você menos espera. Portas que pareciam trancadas se abrem com facilidade. E não é mágica, é alinhamento. É como se o universo dissesse:
Agora você está pronto. Agora você pode receber. E o mais bonito é que, nesse estado de conexão, você já não sente mais aquela urgência desesperada de antes, porque entende que tudo tem seu tempo, que a espera também faz parte, que o caminho não precisa ser apressado. E é justamente aí que o que é para ser seu de fato te encontra. Não porque você forçou, mas porque você se tornou alguém que já vive em paz com o que ainda não chegou. E essa paz, por si só, é um sinal de que o encontro está próximo. Mas o que de fato é para ser seu? Essa é uma pergunta que carrega mais profundidade do que parece, porque nem tudo o que você deseja te pertence de verdade. Às vezes o que você quer vem do ego, da necessidade de provar algo, de preencher um vazio, de reparar feridas antigas, e é aí que confundimos o que faz sentido com o que faz falta. Jung dizia que a alma tem uma sabedoria que o ego não entende, e é justamente por isso que muitos dos nossos maiores desejos não se realizam. Não porque somos incapazes, mas porque ainda não somos quem precisamos ser para viver aquilo sem nos perder. A vida, nesse sentido, não nega nada. Ela apenas adia até que estejamos prontos. E esse pronto não tem a ver com perfeição, mas com maturidade interior. Com a coragem de dizer não ao que machuca, mesmo que pareça tentador. Com a honestidade de reconhecer que alguns sonhos eram apenas muros pintados de céu. É exatamente nesse processo de desapego que a verdadeira conquista começa. Porque quando você solta o que não te pertence, abre espaço para o que realmente é seu entrar. Pode ser uma nova relação, um novo trabalho, uma mudança de cidade ou até mesmo a redescoberta do que você já tem, mas nunca valorizou. Na maioria das vezes, o que chega nesse momento não tem o brilho exagerado daquilo que o ego desejava, mas tem paz, tem encaixe, tem silêncio dentro. É como se você parasse de nadar contra a corrente e pela primeira vez fosse levado pela água certa. Isso não significa ausência de esforço. Significa presença, consciência. Significa saber quando parar de forçar, quando deixar ir, quando confiar. E isso é o que muda tudo, porque quando você vive forçando portas que não se abrem, está dizendo ao universo que não confia no tempo das coisas, que não acredita que existe algo melhor te esperando, que prefere se agarrar ao pouco, ao raso, ao que dói. Mas quando você solta, com fé e firmeza, está dizendo, eu mereço mais. E esse simples ato de entrega muda a frequência que você vibra, o campo que você emana, as respostas que a vida te dá. E assim, o que é para ser seu começa a se aproximar de mansinho, sem estardalhaço, sem ansiedade. Porque o que é verdadeiro não entra fazendo barulho. Entra porque reconhece em você um lar. E esse lar só existe quando você deixa de ser quem o mundo mandou você ser, e passa a ser quem nasceu para ser. Existe um momento em que a gente percebe que não precisa mais correr atrás. Não por orgulho, não por frustração, mas por sabedoria. É quando você entende que tudo o que corre de você nunca foi seu. E tudo o que permanece, mesmo diante do caos, das dúvidas e dos silêncios, carrega algo que vale a pena cuidar. Jung via o ser humano como um campo simbólico, onde nada é por acaso e tudo comunica. Quando você insiste em algo que claramente está fugindo de você, não está só desperdiçando energia, está se desconectando da sua essência. Porque o que é verdadeiramente seu não exige perseguição. Ele exige presença, entendimento, alinhamento interno. E isso muda completamente a forma como você enxerga as perdas, as recusas, os términos e os silêncios. Você para de interpretar como rejeição e começa a perceber como redirecionamento. E é nesse redirecionamento que moram as respostas que você tanto busca. Às vezes, aquilo que você jurava ser o centro da sua vida era, na verdade, um desvio. Um atalho para aprender a dizer não, para se conhecer mais profundamente, para reconhecer seus limites e seus desejos verdadeiros. É difícil enxergar isso enquanto a dor ainda pulsa. Mas com o tempo e principalmente com consciência, você entende. Aquilo que foi embora não te rejeitou, te libertou. Aquilo que não aconteceu não te frustrou,
te protegeu. Quando você se alinha com sua essência mais profunda, tudo aquilo que não é compatível com ela simplesmente começa a se dissolver. E isso não é castigo, é lapidação, é clareza. É o começo de uma nova ordem, onde você não precisa mais pedir por amor, por atenção, por presença. Porque o que é para ser seu já está a caminho. E ele não vai passar batido. Ele vai reconhecer você como parte do mesmo caminho. Mas, para isso acontecer, você precisa deixar de se esconder atrás das versões que inventou para ser aceito. O amor que é para você, a vida que é sua, o destino que te espera, não reconhecem máscaras. Eles só se aproximam quando você decide com firmeza viver sem filtro, sem armadura, sem medo de parecer vulnerável. Porque é na vulnerabilidade que mora a autenticidade, e é nela que o universo encontra os caminhos para te alcançar. Jung acreditava que a alma atrai aquilo que precisa para evoluir. E muitas vezes o que a alma precisa é exatamente o oposto do que o ego deseja. Então, quando você começa a perder coisas, pessoas, oportunidades, não pense que está sendo punido. Pense que está sendo esvaziado para ser preenchido de verdade. O que é para ser seu vai te encontrar. Mas primeiro, você precisa se encontrar também. Quando Jung falava sobre destino, ele não falava de algo externo e imutável, mas de um processo interno de revelação. O destino, para ele, era aquilo que emerge quando você para de fugir de si mesmo. Ou seja, o que é para ser seu não vai te encontrar enquanto você estiver vivendo a vida que esperam de você, repetindo padrões que nem são seus, tentando agradar, pertencer, se encaixar. O que é verdadeiro não chega até a sua versão, moldada. Ele chega quando você se desnuda emocionalmente, quando começa a honrar suas contradições, a escutar seus próprios silêncios e a aceitar sua própria verdade. Porque é aí que a vida muda de verdade. Quando você começa a acolher seus próprios incômodos e a reconhecer o que sente, algo muda. Não porque o mundo ao seu redor tenha mudado, mas porque a sua forma de se posicionar nele se transformou. E então, aquilo que antes parecia difícil, distante e improvável começa a fluir, como se sempre estivesse ali, apenas esperando sua autorização interna. Essa permissão é a chave. No momento em que você escolhe não mendigar mais atenção, não insiste mais onde não há troca, nem se diminui para caber no pouco que te oferecem, um novo campo energético se forma ao seu redor. Nesse campo, só permanece o que vibra na mesma frequência da sua verdade. E isso tem um poder transformador. De repente você percebe que não precisa mais correr, nem provar nada para ninguém. As conexões certas acontecem naturalmente. As oportunidades chegam sem esforço. E os caminhos se abrem não porque você implorou, mas porque se alinhou com quem realmente é. Carl Jung chamava isso de sincronicidade, aqueles encontros e acontecimentos que não podem ser explicados pela lógica, mas carregam um significado profundo. Quando você passa a viver a partir da sua essência, a vida responde com sinais, sutis, mas claros, como bússolas silenciosas apontando a direção. Por isso, não se culpe se algo que você desejava não se concretizou. Não pense que foi tempo perdido, nem que amar quem não soube receber foi em vão. Cada experiência fez parte do seu caminho, cada ausência ensinou presença, cada rejeição ensinou valor, cada silêncio ensinou a escutar a si mesmo. Todo esse aprendizado prepara você para o que é realmente seu. Quando você para de insistir em portas fechadas, outras se abrem sozinhas. E são essas portas que merecem ser atravessadas, com coragem, com confiança, sem medo. Porque o que é para ser seu nunca exige esforço desesperado, apenas verdade. E quando você escolhe viver na sua verdade, aquilo que te pertence começa a reconhecer você também. O maior desafio é confiar nesse processo, principalmente quando tudo parece parado. É difícil acreditar que algo maior está se desenhando, quando só se vê o vazio, a espera, o silêncio. Mas o silêncio também faz parte da revelação. É nele que você aprende a se ouvir,
a entender o que realmente quer e o que não faz mais sentido carregar. A vida não segue o tempo do ego, mas o tempo da alma. E esse tempo, muitas vezes, pede que você se afaste do que te distrai, que se limpe de relações rasas e que encontre sentido no espaço entre o que já foi e o que ainda está por vir. Jung dizia que todo processo de transformação começa com uma descida. Um mergulho no próprio inconsciente, onde sombras são enfrentadas, feridas são curadas e partes esquecidas de você são resgatadas. Essa travessia pode parecer solidão, mas é na verdade preparação. Durante ela, a vida testa sua consistência. Pessoas, situações e padrões antigos podem tentar te puxar de volta. A mente tenta te convencer de que mudar é um erro, e é justamente nesse ponto que ocorre a virada. Sustentar sua verdade mesmo sem ter resultados visíveis. Permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando o caminho velho parece mais confortável. Isso é fé. Não uma fé religiosa, mas uma fé profunda, espiritual, na sua própria jornada. Uma confiança de que o que está por vir é muito maior do que aquilo que ficou. E quando você mantém essa integridade, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. Pessoas diferentes aparecem, oportunidades coerentes surgem, e você sente, mesmo sem garantias, que está cada vez mais perto da vida que sempre buscou. O mais bonito de tudo isso é perceber que o que é para ser seu não chega para te completar, mas para te revelar. Não vem preencher um vazio, vem somar com a sua inteireza. As conexões que realmente importam não são aquelas que te salvam, mas as que te espelham. Elas mostram o quanto você cresceu, o quanto se curou e o quanto está preparado para viver com mais profundidade. O amor que surge nesse momento não é mais sobre expectativas, e sim sobre presença. Não é mais sobre necessidade, mas sobre escolha consciente. E tudo isso só se torna possível porque você passou pelo processo de se tornar inteiro. Sim, o que é para ser seu te encontra. Mas não porque você correu atrás, e sim porque permaneceu firme onde realmente importa, dentro de si. Nesse caminho, o destino não é algo escrito do lado de fora. É uma consequência natural de quem você escolheu se tornar. E quando aquilo que é seu chega, não há dúvida, nem ansiedade, nem necessidade de se explicar. Há apenas uma paz silenciosa que confirma. Você sente no corpo, na alma, que aquilo é seu. E esse sim não vem da mente, nem do medo, nem da carência. Vem do centro do seu ser, da sua essência, e a alma nunca se engana.